Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora é um vídeo para falar sobre posturas durante a adoração ao Santíssimo. Se você quer saber mais sobre esse tema, tem alguma dúvida com relação a isso, fique nesse vídeo até o final. Antes de falar do tema, eu convido você que passa por esse canal, ainda não é inscrito, a se inscrever nele e também a compartilhar esse vídeo com um grupo de mestres, com pessoas da sua comunidade, com grupos de WhatsApp que você tem, enfim. Ajude a divulgar posturas corretas em relação à nossa igreja. Vamos então ao tema de hoje. Esse tema foi sugerido por duas seguidoras deste canal. Elas deixaram como dúvidas duas questões que eu pego essas duas questões e faço alguns desdobramentos e indicações sobre posturas corretas na adoração ao Santíssimo. Uma delas perguntava se é correto, quando o Santíssimo está exposto, dar avisos, comunicados, avisos paroquiais. E uma outra perguntava se é correto ter muitos cantos ruidosos durante a adoração ao Santíssimo. Diante dessas duas questões, eu percebo que ainda há muita dúvida qual é a postura correta durante a adoração ao Santíssimo. Vamos então a algumas indicações. Primeira coisa, o Santíssimo, para nós que somos católicos, é o Cristo presente na Eucaristia. É o Cristo eucarístico. Que postura você teria diante de Cristo? Ou que postura você tem diante dele? Se você crê que está diante de Cristo, a sua postura deve ser uma das melhores, a postura mais correta que você imaginar, que você puder ter. Por isso, quando há adoração ao Santíssimo, é muito importante que tenhamos posturas de respeito diante do Santíssimo. Qual é a forma de nós nos posicionarmos? Depende do momento. Durante a missa, por exemplo, nós temos momentos em que ficamos sentados, momentos em que ficamos de joelho e momentos em que ficamos em pé. Durante a adoração ao Santíssimo, essas três posturas também podem ocorrer e são posturas de respeito. Vai ter momento durante a adoração que você deve estar de joelho, vai ter momento durante a adoração que você pode ficar sentado e momentos que você pode ficar em pé. Essas três posturas são posturas respeitosas, desde que quem está procedendo tenha uma postura de respeito. Por isso, não se preocupe com relação a isso. Se o seu coração está com predisposição para a adoração, você escolhe a postura melhor ou condizente com o momento com quem preparou a adoração. A palavra adoração, ela dá margem para uma série de interpretações. Adorar, nós adoramos só a Deus. Agora, como nós adoramos? Tem gente que adora em silêncio, tem gente que adora cantando, tem gente que adora gritando, tem gente que adora de joelho. Enfim, vai depender de cada pessoa. O importante é você levar em consideração o momento da adoração. Geralmente, as adorações, as horas santas, elas são preparadas por alguém que faz um roteiro. Agora, quando é uma adoração perpétua, então a pessoa entra naquela sala e, claro, ela vai ficar em silêncio no momento de adoração. Mas se é aquela adoração mensal, aquela adoração de 1 hora, então geralmente ela tem um roteiro. O importante é seguir aquele roteiro que foi preparado. Se é para cantar, você canta. Se é para ficar em silêncio, você fica em silêncio. Se é para fazer prece, você faça preces. Enfim, conforme está ali no roteiro. Um dos pontos importantes para a adoração é o silêncio. Muita gente acaba esquecendo que adorar a Deus contempla o silêncio. Então, no momento de adoração ao Santíssimo, deve haver momentos de silêncio, momentos em que você possa
estar compenetrado diante do Cristo sacramentado. E não precisa se preocupar com falatórios. Às vezes, uma pessoa, prepara um roteiro de adoração ao Santíssimo e ela não deixa nenhum momento de silêncio para uma oração pessoal, para um diálogo pessoal com Cristo. Acaba preenchendo todos os momentos. Isso às vezes acontece na missa também. A missa tem seus momentos de silêncio, mas às vezes as pessoas se sentem incomodadas com o silêncio da missa e acaba preenchendo os espaços de silêncio, como o silêncio pós-comunhão, com alguma coisa, com algum ruído. Isso mostra que nós não estamos muitas vezes preparados para estarmos em silêncio diante de Deus. Por isso, quando você for preparar um roteiro para adoração ao Santíssimo, reserve momentos de silêncio. Faça silêncio diante do Santíssimo. Quanto tempo se deve fazer uma adoração? Geralmente, o mais indicado é 1 hora de adoração, porque se for um tempo mais longo, corre-se o risco de se dispersar. Por isso, a igreja sempre tem indicado 1 hora de adoração, 1 hora santa, 1 hora de adoração com o Santíssimo exposto, para evitar dispersões. Se ficar muito tempo o Santíssimo exposto e a pessoa ali, ela vai devagar, ela vai viajar, ela vai estar de corpo presente ali, mas na sua mente não estará concentrada. Enfim, o tempo muito longo é prejudicial. Durante a adoração, pode ter várias manifestações, mas sempre pautadas pelo respeito. Então, cantos muito ruidosos não são indicados para a adoração ao Santíssimo, porque ele não leva à meditação, à contemplação. Então, se tiver muitos louvores barulhentos, com muitos instrumentos, ali está havendo uma fuga daquela realidade e não uma concentração em Jesus. Por isso, evite cantos muito ruidosos. Geralmente, há grupos que gostam de cantos, de louvores muito barulhentos, com muito movimentos. Esses não cabem para adoração ao Santíssimo. Então, evite isso. O momento de adoração ao Santíssimo não é um momento de fazer gritaria, de falar muito alto. Ter esse cuidado é importante. E também com relação aos avisos, o bom senso pede, se você tem avisos paroquiais, recados, recomendações, de antes ou depois da exposição do Santíssimo, e não durante a exposição do Santíssimo. Então não é correto. Santíssimo exposto, e é como se ele não tivesse ali dando avisos paroquiais. Isso não é uma postura de respeito. Enquanto o Santíssimo estiver exposto, não se deve dar avisos paroquiais, não se deve fazer uma outra coisa que não seja adoração. Adoração é o momento em que o Santíssimo está exposto. Então, durante a adoração, pode sim haver cantos, mas cantos moderados, cantos que levem à meditação. Pode ter orações pessoais, orações previamente formuladas, como a oração do Pai Nosso, Ave Maria, a oração do Divino Espírito Santo e muitas outras orações previamente formuladas, mas também orações pessoais, desde que não seja aquelas orações um tanto quanto carismáticas, no sentido de falar com muita emoção, de gritar, de dar testemunhos como se estivesse num grupo de oração. Esse não é o momento para isso. Também pode haver preces, e é importante que tenha preces, porque estamos diante de Cristo sacramentado. É um momento muito oportuno para fazer pedidos. As preces, elas podem ser espontâneas, fica muito bem preces espontâneas, mas também preces previamente preparadas, desde que não seja uma coisa técnica, meramente para cumprir um roteiro de oração, mas que seja algo que leve à oração.
E se tiver orações previamente formuladas, quem preparou o roteiro tenha o bom senso de deixar também um momento para preces espontâneas, para quem está ali na adoração poder abrir o seu coração e fazer o seu pedido a Deus, seja em voz alta, seja em silêncio. Também é momento de louvores, mas louvores moderados, não é esses louvores com um teor fanático, de gritaria, é um louvar a Deus com compenetração, com moderação. Também é momento de ação de graças, claro, é momento de agradecimento. Então, durante a adoração, é momento oportuno para agradecer a Deus, agradecer Cristo, Jesus sacramentado. Você pode e deve agradecer. Os agradecimentos, como as preces, eles podem ser previamente formulados e podem ser espontâneos também. Pode ser os dois, um momento de agradecimento com alguma manifestação escrita para ser lida, mas deixar um espaço também para que as pessoas que estão ali na adoração façam o seu momento de agradecimento a Deus. Também é momento de silêncio, como eu disse, e sobretudo de silêncio, porque durante o momento de silêncio nós podemos meditar, nós podemos contemplar. São formas de orações valiosíssimas que pedem os momentos de adoração ao Santíssimo. Então, resumindo, para a adoração ao Santíssimo, use sempre o bom senso e paute os procedimentos em posturas, em atitudes de respeito, de oração, de compenetração. Isso é muito valioso e mostra que aquele momento é um momento sublime, não é um momento qualquer. Isso é importante para que a gente possa saber diferenciar esses momentos em que o Cristo está exposto e de outros momentos na igreja. Então, por hoje é isso. Deixo aqui esses esclarecimentos e essas recomendações. Espero que elas tenham sido úteis para você exercitar sua fé, sua vida de oração. Por hoje é isso. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.